Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Miranda Wells é uma mulher comum, daquelas que carregam o peso do mundo nas costas sem reclamar muito. Ela é mãe, viúva, trabalha duro, faz malabarismo para manter tudo funcionando e tenta, todos os dias, passar para os filhos a sensação de que está tudo sob controle, mesmo quando claramente não está. Miranda representa muita gente, pessoas que já sonharam grande um dia, mas que com o passar do tempo foram deixando os sonhos de lado, substituindo esperança por sobrevivência. As contas se acumulam, a casa precisa de reparos, os filhos estão crescendo com suas próprias inseguranças e, para completar, uma forte tempestade aparece como um símbolo perfeito do caos que ela vive internamente. É nesse cenário de desgaste emocional e cansaço constante que surge Bray Johnson, um homem misterioso, educado e surpreendentemente otimista, que parece carregar uma calma quase fora de lugar para alguém que acabou de entrar no meio de tantos problemas. Bray não chega impondo nada. Ele não se apresenta como um guru, nem como alguém que tem todas as respostas. Pelo contrário, ele observa, escuta e aos poucos começa a soltar frases simples, mas que ficam ecoando na cabeça de quem ouve. Frases sobre pensamentos, crenças, gratidão e sobre como aquilo que a gente cultiva por dentro acaba refletindo no mundo ao nosso redor. É aí que o filme começa a introduzir de forma prática a famosa ideia da lei da atração, que ficou conhecida mundialmente através do livro e documentário O Segredo. Enquanto Bray se envolve cada vez mais com a família, ajudando nos concertos da casa e se aproximando das crianças, o filme começa a explorar como pequenas mudanças de atitude e pensamento podem gerar impactos inesperados. Não é sobre mágica instantânea, é sobre perspectiva, sobre como enxergar oportunidades onde antes só existiam problemas, sobre perceber que, muitas vezes, o maior bloqueio não está no mundo lá fora, mas dentro da própria cabeça. Miranda é o retrato da pessoa que já sonhou um dia, mas que agora vive no modo automático. Ela não tem tempo para pensar em felicidade ou em futuro. O foco é sobreviver ao presente. Essa postura fica evidente na forma como ela conversa com os filhos, sempre prática, direta, tentando proteger eles da realidade, mesmo sabendo que isso nem sempre funciona. Existe amor ali, mas também existe um muro emocional, construído para evitar mais dor. Logo no início, o filme usa uma tempestade forte como metáfora perfeita para o momento da protagonista. A chuva cai pesada, o vento derruba estruturas e, em meio ao caos, a casa sofre danos importantes. O telhado começa a ceder, a água entra e o desespero toma conta. Essa cena não é só sobre um problema físico, ela representa tudo o que Miranda vem tentando segurar sozinha e que agora ameaça desabar de vez. É nesse momento de vulnerabilidade total que Bray Johnson entra na história. Ele surge quase como um estranho fora de contexto, calmo demais, educado demais e com uma postura serena que contrasta completamente com o desespero de Miranda. Bray oferece ajuda de forma simples, sem esperar nada em troca, o que já causa um certo estranhamento. Em um mundo onde quase todo mundo quer algo em troca, alguém ajudar só por ajudar soa suspeito. Miranda, naturalmente, fica na defensiva. Ela não é grossa, mas é desconfiada. Afinal, a vida ensinou a ela que confiar demais costuma terminar em frustração. Mesmo assim, a situação obriga os dois a interagirem e Bray começa a ajudar nos reparos emergenciais da casa. A partir daí, o filme começa a plantar de forma sutil as primeiras sementes da mensagem central da história. Durante as conversas iniciais, Bray não fala diretamente sobre o segredo ou sobre a lei da atração. Ele comenta sobre gratidão, sobre como as pessoas focam tanto no que falta que esquecem de enxergar o que já têm. São frases simples, quase casuais, mas que incomodam Miranda. Não porque ela discorda totalmente, mas porque essas ideias mexem em feridas que ela prefere não tocar. Para Miranda, pensar positivo não paga contas e não conserta telhado, e o filme deixa isso muito claro. A resistência dela torna tudo mais real e mais próximo de quem assiste. Ela não é uma personagem ingênua, pelo contrário, é alguém que já tentou acreditar e se decepcionou. Bray, por sua vez, não discute e nem tenta convencê-la à força, ele apenas segue sendo coerente com aquilo que acredita. Os filhos de Miranda reagem de forma diferente à presença de Bray. Eles percebem algo de bom ali.
Existe uma leveza no jeito dele que acaba quebrando um pouco o clima pesado da casa. Pequenos momentos de sorriso, conversa simples e até curiosidade começam a surgir. Isso cria um contraste interessante. Enquanto os adultos carregam traumas e medos, as crianças ainda conseguem enxergar possibilidade. Outro ponto importante dessa primeira parte é a forma como o filme aborda o luto. Miranda ainda está presa à dor da perda do marido, mesmo que não fale disso abertamente. Essa dor influencia diretamente suas decisões, seus medos e sua dificuldade de se abrir para qualquer coisa nova, inclusive para a ideia de esperança. Bray percebe isso, mas respeita o tempo dela, sem pressionar. Bray continua ajudando nos reparos da casa, mas fica claro que ele não está ali só para consertar telhados ou portas quebradas. A verdadeira reforma que ele propõe é interna, mesmo que de forma sutil. Aos poucos, as conversas entre os dois se tornam mais pessoais. Bray fala sobre sua própria história, sobre perdas que enfrentou e sobre como encontrou uma nova forma de encarar a vida depois de tudo que passou. Isso cria uma ponte de empatia. Miranda percebe que ele não fala a partir de um lugar de privilégio ou fantasia, mas de experiência. Mesmo assim, a resistência dela continua firme. Miranda ainda enxerga a vida como uma sequência de obrigações e problemas a serem resolvidos. Ela acredita que esperança demais pode ser perigosa, porque aumenta a chance de frustração. Essa mentalidade fica evidente quando surgem oportunidades que poderiam aliviar sua situação financeira, mas que exigiriam confiança e um pouco de risco. Miranda hesita, sempre esperando o pior cenário possível. É nesse ponto que o filme começa a trabalhar com mais força a ideia da lei da atração, mas sem virar um discurso direto. Bray fala sobre intenção, sobre prestar atenção no que se pensa diariamente e sobre como a gratidão muda a forma como a realidade se apresenta. Ele sugere exercícios simples, como reconhecer pequenas coisas boas do dia a dia. Miranda aceita tentar, mas quase como quem faz um teste só para provar que não vai funcionar. Aos poucos, pequenas mudanças começam a acontecer. Nada grandioso ou milagroso, mas o suficiente para gerar desconforto. Um problema encontra uma solução inesperada. Um contato aparece no momento certo. Uma conversa difícil termina melhor do que o esperado. Miranda tenta racionalizar tudo, dizendo que é coincidência, mas algo dentro dela começa a questionar se realmente é só isso. O relacionamento entre Miranda e Bray também evolui nessa parte. A conexão emocional se fortalece, mas vem acompanhada de medo. Miranda sente algo diferente, algo que ela não sentia desde a morte do marido, e isso a assusta. Existe culpa, receio de seguir em frente e o medo de perder novamente alguém importante. O filme trabalha esse conflito com sensibilidade, mostrando que seguir em frente não significa esquecer o passado, mas aprender a viver apesar dele. Os filhos de Miranda passam a ser peças fundamentais nessa fase. Eles se mostram mais abertos às ideias de Bray, praticam a gratidão com naturalidade e demonstram entusiasmo com possibilidades futuras. Esse comportamento escancara ainda mais o contraste com a visão limitada da mãe. Ao mesmo tempo, serve como um espelho. Miranda começa a perceber que suas crenças influenciam diretamente o ambiente emocional da casa. Em determinado momento, Bray deixa claro que cada pessoa é responsável pela própria realidade, não como culpa, mas como poder. Essa fala atinge Miranda em cheio. Ela se sente dividida entre o conforto de continuar acreditando que não tem controle nenhum e o medo de assumir que talvez tenha sim mais influência sobre a própria vida do que imagina. Aceitar isso significaria assumir responsabilidade pelas escolhas feitas até ali. A parte 2 caminha para um ponto de tensão emocional quando Miranda é colocada diante de uma decisão importante. Seguir no mesmo caminho, mantendo-se protegida, porém estagnada, ou arriscar acreditar em algo novo, mesmo sem garantias. A dúvida cresce, os sentimentos se misturam e a relação com Bray entra em um momento delicado, marcado por inseguranças e conflitos internos. Essa segunda parte é essencial porque mostra que mudança não é confortável. O filme deixa claro que transformar crenças exige enfrentar medos antigos, abrir feridas e questionar verdades que pareciam sólidas. Miranda ainda não mudou completamente, mas já não é mais a mesma pessoa do começo. Algo foi despertado e agora não dá mais para fingir que nada aconteceu.
Miranda agora está emocionalmente sobrecarregada. As conversas com Bray despertaram sentimentos que ela acreditava estar enterrados, e isso traz junto um medo enorme. O medo de amar de novo, de perder novamente e principalmente de se decepcionar consigo mesma caso nada dê certo. Esse conflito interno fica evidente na forma como ela começa a se fechar, criando distância justamente quando mais precisava se abrir. Bray percebe essa mudança. Diferente do que muitos fariam, ele não insiste, não pressiona e não tenta salvar Miranda. Ele entende que certas decisões só fazem sentido quando partem da própria pessoa. É nesse ponto que o filme deixa claro um de seus temas mais fortes. Ninguém pode viver o sonho do outro. O despertar precisa ser individual. A tensão aumenta quando Miranda enfrenta mais um obstáculo financeiro sério, algo que ameaça a estabilidade da família. Dessa vez, porém, a reação dela é diferente. Em vez de entrar em pânico imediato, ela para, respira e tenta aplicar, mesmo com medo, aquilo que aprendeu. Ela começa a mudar o discurso interno, a forma como fala consigo mesma e como enxerga a situação. O filme faz questão de mostrar que isso não elimina o problema, mas muda completamente a maneira de enfrentá-lo. Paralelamente, Bray revela mais detalhes do próprio passado, deixando claro que ele também já esteve em um lugar de dor profunda. Essa revelação humaniza ainda mais o personagem e quebra qualquer ideia de que ele é alguém perfeito ou inalcançável. Ele não é um salvador, mas alguém que escolheu acreditar novamente depois de cair. O relacionamento entre os dois chega a um ponto decisivo. Miranda precisa confrontar a culpa que sente por seguir em frente após a morte do marido. O filme trata esse momento com bastante sensibilidade, mostrando que honrar o passado não significa se condenar a viver nele. Existe uma cena marcante em que Miranda finalmente externaliza sua dor, algo que ela vinha guardando desde o início da história. Esse desabafo funciona como um verdadeiro ponto de virada emocional. Miranda Wells é uma mulher comum, daquelas que carregam o peso do mundo nas costas sem reclamar muito. Ela é mãe, viúva, trabalha duro, faz malabarismo para manter tudo funcionando e tenta, todos os dias, passar para os filhos a sensação de que está tudo sob controle, mesmo quando claramente não está. Miranda representa muita gente, pessoas que já sonharam grande um dia, mas que com o passar do tempo foram deixando os sonhos de lado, substituindo esperança por sobrevivência. As contas se acumulam, a casa precisa de reparos, os filhos estão crescendo com suas próprias inseguranças e, para completar, uma forte tempestade aparece como um símbolo perfeito do caos que ela vive internamente. É nesse cenário de desgaste emocional e cansaço constante que surge Bray Johnson, um homem misterioso, educado e surpreendentemente otimista, que parece carregar uma calma quase fora de lugar para alguém que acabou de entrar no meio de tantos problemas. Bray não chega impondo nada. Ele não se apresenta como um guru, nem como alguém que tem todas as respostas. Pelo contrário, ele observa, escuta e aos poucos começa a soltar frases simples, mas que ficam ecoando na cabeça de quem ouve. Frases sobre pensamentos, crenças, gratidão e sobre como aquilo que a gente cultiva por dentro acaba refletindo no mundo ao nosso redor. É aí que o filme começa a introduzir de forma prática a famosa ideia da lei da atração, que ficou conhecida mundialmente através do livro e documentário O Segredo. Enquanto Bray se envolve cada vez mais com a família, ajudando nos concertos da casa e se aproximando das crianças, o filme começa a explorar como pequenas mudanças de atitude e pensamento podem gerar impactos inesperados. Não é sobre mágica instantânea, é sobre perspectiva, sobre como enxergar oportunidades onde antes só existiam problemas, sobre perceber que, muitas vezes, o maior bloqueio não está no mundo lá fora, mas dentro da própria cabeça. Miranda é o retrato da pessoa que já sonhou um dia, mas que agora vive no modo automático. Ela não tem tempo para pensar em felicidade ou em futuro. O foco é sobreviver ao presente. Essa postura fica evidente na forma como ela conversa com os filhos, sempre prática, direta, tentando proteger eles da realidade, mesmo sabendo que isso nem sempre funciona. Existe amor ali, mas também existe um muro emocional, construído para evitar mais dor. Logo no início, o filme usa uma tempestade forte como metáfora perfeita para o momento da protagonista. A chuva cai pesada, o vento derruba estruturas e, em meio ao caos, a casa sofre danos importantes. O telhado começa a ceder,
a água entra e o desespero toma conta. Essa cena não é só sobre um problema físico, ela representa tudo o que Miranda vem tentando segurar sozinha e que agora ameaça besabar de vez. É nesse momento de vulnerabilidade total que Bray Johnson entra na história. Ele surge quase como um estranho fora de contexto, calmo demais, educado demais e com uma postura serena que contrasta completamente com o desespero de Miranda. Bray oferece ajuda de forma simples, sem esperar nada em troca, o que já causa um certo estranhamento. Em um mundo onde quase todo mundo quer algo em troca, alguém ajudar só por ajudar soa suspeito. Miranda, naturalmente, fica na defensiva. Ela não é grossa, mas é desconfiada. Afinal, a vida ensinou a ela que confiar demais costuma terminar em frustração. Mesmo assim, a situação obriga os dois a interagirem e Bray começa a ajudar nos reparos emergenciais da casa. A partir daí, o filme começa a plantar de forma sutil as primeiras sementes da mensagem central da história. Durante as conversas iniciais, Bray não fala diretamente sobre o segredo ou sobre a lei da atração. Ele comenta sobre gratidão, sobre como as pessoas focam tanto no que falta que esquecem de enxergar o que já têm. São frases simples, quase casuais, mas que incomodam Miranda. Não porque ela discorda totalmente, mas porque essas ideias mexem em feridas que ela prefere não tocar. Para Miranda, pensar positivo não paga contas e não conserta telhado, e o filme deixa isso muito claro. A resistência dela torna tudo mais real e mais próximo de quem assiste. Ela não é uma personagem ingênua, pelo contrário, é alguém que já tentou acreditar e se decepcionou. Bray, por sua vez, não discute e nem tenta convencê-la à força, ele apenas segue sendo coerente com aquilo que acredita. Os filhos de Miranda reagem de forma diferente à presença de Bray. Eles percebem algo de bom ali. Existe uma leveza no jeito dele que acaba quebrando um pouco o clima pesado da casa. Pequenos momentos de sorriso, conversas simples e até curiosidade começam a surgir. Isso cria um contraste interessante. Enquanto os adultos carregam traumas e medos, as crianças ainda conseguem enxergar possibilidade. Outro ponto importante dessa primeira parte é a forma como o filme aborda o luto. Miranda ainda está presa à dor da perda do marido, mesmo que não fale disso abertamente. Essa dor influencia diretamente suas decisões, seus medos e sua dificuldade de se abrir para qualquer coisa nova, inclusive para a ideia de esperança. Bray percebe isso, mas respeita o tempo dela, sem pressionar. Bray continua ajudando nos reparos da casa, mas fica claro que ele não está ali só para consertar telhados ou portas quebradas. A verdadeira reforma que ele propõe é interna, mesmo que de forma sutil. Aos poucos, as conversas entre os dois se tornam mais pessoais. Bray fala sobre sua própria história, sobre perdas que enfrentou e sobre como encontrou uma nova forma de encarar a vida depois de tudo que passou. Isso cria uma ponte de empatia. Miranda percebe que ele não fala a partir de um lugar de privilégio ou fantasia, mas de experiência. Mesmo assim, a resistência dela continua firme. Miranda ainda enxerga a vida como uma sequência de obrigações e problemas a serem resolvidos. Ela acredita que esperança demais pode ser perigosa, porque aumenta a chance de frustração. Essa mentalidade fica evidente quando surgem oportunidades que poderiam aliviar sua situação financeira, mas que exigiriam confiança e um pouco de risco. Miranda hesita, sempre esperando o pior cenário possível. É nesse ponto que o filme começa a trabalhar com mais força a ideia da lei da atração, mas sem virar um discurso direto. Bray fala sobre intenção, sobre prestar atenção no que se pensa diariamente e sobre como a gratidão muda a forma como a realidade se apresenta. Ele sugere exercícios simples, como reconhecer pequenas coisas boas do dia a dia. Miranda aceita tentar, mas quase como quem faz um teste só para provar que não vai funcionar. Aos poucos, pequenas mudanças começam a acontecer. Nada grandioso ou milagroso, mas o suficiente para gerar desconforto. Um problema encontra uma solução inesperada. Um contato aparece no momento certo. Uma conversa difícil termina melhor do que o esperado. Miranda tenta racionalizar tudo, dizendo que é coincidência, mas algo dentro dela começa a questionar se realmente é só isso. O relacionamento entre Miranda e Bray também evolui nessa parte. A conexão emocional se fortalece, mas vem acompanhada de medo. Miranda sente algo diferente, algo que ela não sentia desde a morte do marido, e isso a assusta. Existe culpa, receio de seguir em frente
e o medo de perder novamente alguém importante. O filme trabalha esse conflito com sensibilidade, mostrando que seguir em frente não significa esquecer o passado, mas aprender a viver apesar dele. Os filhos de Miranda passam a ser peças fundamentais nessa fase. Eles se mostram mais abertos às ideias de Bray, praticam a gratidão com naturalidade e demonstram entusiasmo com possibilidades futuras. Esse comportamento escancara ainda mais o contraste com a visão limitada da mãe. Ao mesmo tempo, serve como um espelho. Miranda começa a perceber que suas crenças influenciam diretamente o ambiente emocional da casa. Em determinado momento, Bray deixa claro que cada pessoa é responsável pela própria realidade, não como culpa, mas como poder. Essa fala atinge Miranda em cheio. Ela se sente dividida entre o conforto de continuar acreditando que não tem controle nenhum e o medo de assumir que talvez tenha sim mais influência sobre a própria vida do que imagina. Aceitar isso significaria assumir responsabilidade pelas escolhas feitas até ali. A parte 2 caminha para um ponto de tensão emocional quando Miranda é colocada diante de uma decisão importante. Seguir no mesmo caminho, mantendo-se protegida, porém estagnada, ou arriscar acreditar em algo novo, mesmo sem garantias. A dúvida cresce, os sentimentos se misturam e a relação com Bray entra em um momento delicado, marcado por inseguranças e conflitos internos. Essa segunda parte é essencial porque mostra que mudança não é confortável. O filme deixa claro que transformar crenças exige enfrentar medos antigos, abrir feridas e questionar verdades que pareciam sólidas. Miranda ainda não mudou completamente, mas já não é mais a mesma pessoa do começo. Algo foi despertado e agora não dá mais para fingir que nada aconteceu. Miranda agora está emocionalmente sobrecarregada. As conversas com Bray despertaram sentimentos que ela acreditava estar enterrados, e isso traz junto um medo enorme. O medo de amar de novo, de perder novamente e principalmente de se decepcionar consigo mesma caso nada dê certo. Esse conflito interno fica evidente na forma como ela começa a se fechar, criando distância justamente quando mais precisava se abrir. Bray percebe essa mudança. Diferente do que muitos fariam, ele não insiste, não pressiona e não tenta salvar Miranda. Ele entende que certas decisões só fazem sentido quando partem da própria pessoa. É nesse ponto que o filme deixa claro um de seus temas mais fortes. Ninguém pode viver o sonho do outro. O despertar precisa ser individual. A tensão aumenta quando Miranda enfrenta mais um obstáculo financeiro sério, algo que ameaça a estabilidade da família. Dessa vez, porém, a reação dela é diferente. Em vez de entrar em pânico imediato, ela para, respira e tenta aplicar, mesmo com medo, aquilo que aprendeu. Ela começa a mudar o discurso interno, a forma como fala consigo mesma e como enxerga a situação. O filme faz questão de mostrar que isso não elimina o problema, mas muda completamente a maneira de enfrentá-lo. Paralelamente, Bray revela mais detalhes do próprio passado, deixando claro que ele também já esteve em um lugar de dor profunda. Essa revelação humaniza ainda mais o personagem e quebra qualquer ideia de que ele é alguém perfeito ou inalcançável. Ele não é um salvador, mas alguém que escolheu acreditar novamente depois de cair. O relacionamento entre os dois chega a um ponto decisivo. Miranda precisa confrontar a culpa que sente por seguir em frente após a morte do marido. O filme trata esse momento com bastante sensibilidade, mostrando que honrar o passado não significa se condenar a viver nele. Existe uma cena marcante em que Miranda finalmente externaliza sua dor, algo que ela vinha guardando desde o início da história. Esse desabafo funciona como um verdadeiro ponto de virada emocional. Miranda Wells é uma mulher comum, daquelas que carregam o peso do mundo nas costas sem reclamar muito. Ela é mãe, viúva, trabalha duro, faz malabarismo para manter tudo funcionando e tenta, todos os dias, passar para os filhos a sensação de que está tudo sob controle, mesmo quando claramente não está. Miranda representa muita gente, pessoas que já sonharam grande um dia, mas que com o passar do tempo foram deixando os sonhos de lado, substituindo esperança por sobrevivência. As contas se acumulam, a casa precisa de reparos,
Os filhos estão crescendo com suas próprias inseguranças. E, para completar, uma forte tempestade aparece como um símbolo perfeito do caos que ela vive internamente. É nesse cenário de desgaste emocional e cansaço constante que surge Bray Johnson, um homem misterioso, educado e surpreendentemente otimista, que parece carregar uma calma quase fora de lugar para alguém que acabou de entrar no meio de tantos problemas. Bray não chega impondo nada. Ele não se apresenta como um guru, nem como alguém que tem todas as respostas. Pelo contrário, ele observa, escuta e aos poucos começa a soltar frases simples, mas que ficam ecoando na cabeça de quem ouve. Frases sobre pensamentos, crenças, gratidão e sobre como aquilo que a gente cultiva por dentro acaba refletindo no mundo ao nosso redor. É aí que o filme começa a introduzir de forma prática a famosa ideia da lei da atração, que ficou conhecida mundialmente através do livro e documentário O Segredo. Enquanto Bray se envolve cada vez mais com a família, ajudando nos concertos da casa e se aproximando das crianças, o filme começa a explorar como pequenas mudanças de atitude e pensamento podem gerar impactos inesperados. Não é sobre mágica instantânea, é sobre perspectiva, sobre como enxergar oportunidades onde antes só existiam problemas, sobre perceber que, muitas vezes, o maior bloqueio não está no mundo lá fora, mas dentro da própria cabeça. Miranda é o retrato da pessoa que já sonhou um dia, mas que agora vive no modo automático. Ela não tem tempo para pensar em felicidade ou em futuro. O foco é sobreviver ao presente. Essa postura fica evidente na forma como ela conversa com os filhos, sempre prática, direta, tentando proteger eles da realidade, mesmo sabendo que isso nem sempre funciona. Existe amor ali, mas também existe um muro emocional, construído para evitar mais dor. Logo no início, o filme usa uma tempestade forte como metáfora perfeita para o momento da protagonista. A chuva cai pesada, o vento derruba estruturas e, em meio ao caos, a casa sofre danos importantes. O telhado começa a ceder, a água entra e o desespero toma conta. Essa cena não é só sobre um problema físico. Ela representa tudo o que Miranda vem tentando segurar sozinha e que agora ameaça desabar de vez. É nesse momento de vulnerabilidade total que Bray Johnson entra na história. Ele surge quase como um estranho fora de contexto, calmo demais, educado demais e com uma postura serena que contrasta completamente com o desespero de Miranda. Bray oferece ajuda de forma simples, sem esperar nada em troca, o que já causa um certo estranhamento. Em um mundo onde quase todo mundo quer algo em troca, alguém ajudar só por ajudar soa suspeito. Miranda, naturalmente, fica na defensiva. Ela não é grossa, mas é desconfiada. Afinal, a vida ensinou a ela que confiar demais costuma terminar em frustração. Mesmo assim, a situação obriga os dois a interagirem e Bray começa a ajudar nos reparos emergenciais da casa. A partir daí, o filme começa a plantar de forma sutil as primeiras sementes da mensagem central da história. Durante as conversas iniciais, Bray não fala diretamente sobre o segredo ou sobre a lei da atração. Ele comenta sobre gratidão, sobre como as pessoas focam tanto no que falta que esquecem de enxergar o que já têm. São frases simples, quase casuais, mas que incomodam Miranda. Não porque ela discorda totalmente, mas porque essas ideias mexem em feridas que ela prefere não tocar. Para Miranda, pensar positivo não paga contas e não conserta telhado, e o filme deixa isso muito claro. A resistência dela torna tudo mais real e mais próximo de quem assiste. Ela não é uma personagem ingênua, pelo contrário, é alguém que já tentou acreditar e se decepcionou. Bray, por sua vez, não discute e nem tenta convencê-la à força, ele apenas segue sendo coerente com aquilo que acredita. Os filhos de Miranda reagem de forma diferente à presença de Bray. Eles percebem algo de bom ali. Existe uma leveza no jeito dele que acaba quebrando um pouco o clima pesado da casa. Pequenos momentos de sorriso, conversa simples e até curiosidade começam a surgir. Isso cria um contraste interessante. Enquanto os adultos carregam traumas e medos, as crianças ainda conseguem enxergar possibilidade. Outro ponto importante dessa primeira parte é a forma como o filme aborda o luto. Miranda ainda está presa à dor da perda do marido, mesmo que não fale disso abertamente. Essa dor influencia diretamente suas decisões, seus medos e sua dificuldade de se abrir para qualquer coisa nova, inclusive para a ideia de esperança. Bray percebe isso, mas respeita o tempo dela, sem pressionar. Bray continua ajudando nos reparos da casa, mas fica claro que ele não está ali só para consertar telhados ou portas quebradas.
A verdadeira reforma que ele propõe é interna, mesmo que de forma sutil. Aos poucos, as conversas entre os dois se tornam mais pessoais. Bray fala sobre sua própria história, sobre perdas que enfrentou e sobre como encontrou uma nova forma de encarar a vida depois de tudo que passou. Isso cria uma ponte de empatia. Miranda percebe que ele não fala a partir de um lugar de privilégio ou fantasia, mas de experiência. Mesmo assim, a resistência dela continua firme. Miranda ainda enxerga a vida como uma sequência de obrigações e problemas a serem resolvidos. Ela acredita que esperança demais pode ser perigosa, porque aumenta a chance de frustração. Essa mentalidade fica evidente quando surgem oportunidades que poderiam aliviar sua situação financeira, mas que exigiriam confiança e um pouco de risco. Miranda hesita, sempre esperando o pior cenário possível. É nesse ponto que o filme começa a trabalhar com mais força a ideia da lei da atração, mas sem virar um discurso direto. Bray fala sobre intenção, sobre prestar atenção no que se pensa diariamente e sobre como a gratidão muda a forma como a realidade se apresenta. Ele sugere exercícios simples, como reconhecer pequenas coisas boas do dia a dia. Miranda aceita tentar, mas quase como quem faz um teste só para provar que não vai funcionar. Aos poucos, pequenas mudanças começam a acontecer. Nada grandioso ou milagroso, mas o suficiente para gerar desconforto. Um problema encontra uma solução inesperada. Um contato aparece no momento certo. Uma conversa difícil termina melhor do que o esperado. Miranda tenta racionalizar tudo, dizendo que é coincidência, mas algo dentro dela começa a questionar se realmente é só isso. O relacionamento entre Miranda e Bray também evolui nessa parte. A conexão emocional se fortalece, mas vem acompanhada de medo. Miranda sente algo diferente, algo que ela não sentia desde a morte do marido, e isso a assusta. Existe culpa, receio de seguir em frente e o medo de perder novamente alguém importante. O filme trabalha esse conflito com sensibilidade, mostrando que seguir em frente não significa esquecer o passado, mas aprender a viver apesar dele. Os filhos de Miranda passam a ser peças fundamentais nessa fase. Eles se mostram mais abertos às ideias de Bray, praticam a gratidão com naturalidade e demonstram entusiasmo com possibilidades futuras. Esse comportamento escancara ainda mais o contraste com a visão limitada da mãe. Ao mesmo tempo, serve como um espelho. Miranda começa a perceber que suas crenças influenciam diretamente o ambiente emocional da casa. Em determinado momento, Bray deixa claro que cada pessoa é responsável pela própria realidade, não como culpa, mas como poder. Essa fala atinge Miranda em cheio. Ela se sente dividida entre o conforto de continuar acreditando que não tem controle nenhum e o medo de assumir que talvez tenha sim mais influência sobre a própria vida do que imagina. Aceitar isso significaria assumir responsabilidade pelas escolhas feitas até ali. A parte 2 caminha para um ponto de tensão emocional quando Miranda é colocada diante de uma decisão importante. Seguir no mesmo caminho, mantendo-se protegida, porém estagnada, ou arriscar acreditar em algo novo, mesmo sem garantias. A dúvida cresce, os sentimentos se misturam e a relação com Bray entra em um momento delicado, marcado por inseguranças e conflitos internos. Essa segunda parte é essencial porque mostra que mudança não é confortável. O filme deixa claro que transformar crenças exige enfrentar medos antigos, abrir feridas e questionar verdades que pareciam sólidas. Miranda ainda não mudou completamente, mas já não é mais a mesma pessoa do começo. Algo foi despertado e agora não dá mais para fingir que nada aconteceu. Miranda agora está emocionalmente sobrecarregada. As conversas com Bray despertaram sentimentos que ela acreditava estar enterrados, e isso traz junto um medo enorme. O medo de amar de novo, de perder novamente e principalmente de se decepcionar consigo mesma caso nada dê certo. Esse conflito interno fica evidente na forma como ela começa a se fechar, criando distância justamente quando mais precisava se abrir. Bray percebe essa mudança. Diferente do que muitos fariam, ele não insiste, não pressiona e não tenta salvar Miranda. Ele entende que certas decisões só fazem sentido quando partem da própria pessoa. É nesse ponto que o filme deixa claro um de seus temas mais fortes. Ninguém pode viver o sonho do outro. O despertar precisa ser individual.
A tensão aumenta quando Miranda enfrenta mais um obstáculo financeiro sério, algo que ameaça a estabilidade da família. Dessa vez, porém, a reação dela é diferente. Em vez de entrar em pânico imediato, ela para, respira e tenta aplicar, mesmo com medo, aquilo que aprendeu. Ela começa a mudar o discurso interno, a forma como fala consigo mesma e como enxerga a situação. O filme faz questão de mostrar que isso não elimina o problema, mas muda completamente a maneira de enfrentá-lo. Paralelamente, Bray revela mais detalhes do próprio passado, deixando claro que ele também já esteve em um lugar de dor profunda. Essa revelação humaniza ainda mais o personagem e quebra qualquer ideia de que ele é alguém perfeito ou inalcançável. Ele não é um salvador, mas alguém que escolheu acreditar novamente depois de cair. O relacionamento entre os dois chega a um ponto decisivo. Miranda precisa confrontar a culpa que sente por seguir em frente após a morte do marido. O filme trata esse momento com bastante sensibilidade, mostrando que honrar o passado não significa se condenar a viver nele. Existe uma cena marcante em que Miranda finalmente externaliza sua dor, algo que ela vinha guardando desde o início da história. Esse desabafo funciona como um verdadeiro ponto de virada emocional. Miranda Wells é uma mulher comum, daquelas que carregam o peso do mundo nas costas sem reclamar muito. Ela é mãe, viúva, trabalha duro, faz malabarismo para manter tudo funcionando e tenta, todos os dias, passar para os filhos a sensação de que está tudo sob controle, mesmo quando claramente não está. Miranda representa muita gente, pessoas que já sonharam grande um dia, mas que com o passar do tempo foram deixando os sonhos de lado, substituindo esperança por sobrevivência. As contas se acumulam, a casa precisa de reparos, os filhos estão crescendo com suas próprias inseguranças e, para completar, uma forte tempestade aparece como um símbolo perfeito do caos que ela vive internamente. É nesse cenário de desgaste emocional e cansaço constante que surge Bray Johnson, um homem misterioso, educado e surpreendentemente otimista, que parece carregar uma calma quase fora de lugar para alguém que acabou de entrar no meio de tantos problemas. Bray não chega impondo nada. Ele não se apresenta como um guru, nem como alguém que tem todas as respostas. Pelo contrário, ele observa, escuta e aos poucos começa a soltar frases simples, mas que ficam ecoando na cabeça de quem ouve. Frases sobre pensamentos, crenças, gratidão e sobre como aquilo que a gente cultiva por dentro acaba refletindo no mundo ao nosso redor. É aí que o filme começa a introduzir de forma prática a famosa ideia da lei da atração, que ficou conhecida mundialmente através do livro e documentário O Segredo. Enquanto Bray se envolve cada vez mais com a família, ajudando nos concertos da casa e se aproximando das crianças, o filme começa a explorar como pequenas mudanças de atitude e pensamento podem gerar impactos inesperados. Não é sobre mágica instantânea, é sobre perspectiva, sobre como enxergar oportunidades onde antes só existiam problemas, sobre perceber que, muitas vezes, o maior bloqueio não está no mundo lá fora, mas dentro da própria cabeça. Miranda é o retrato da pessoa que já sonhou um dia, mas que agora vive no modo automático. Ela não tem tempo para pensar em felicidade ou em futuro. O foco é sobreviver ao presente. Essa postura fica evidente na forma como ela conversa com os filhos, sempre prática, direta, tentando proteger eles da realidade, mesmo sabendo que isso nem sempre funciona. Existe amor ali, mas também existe um muro emocional, construído para evitar mais dor. Logo no início, o filme usa uma tempestade forte como metáfora perfeita para o momento da protagonista. A chuva cai pesada, o vento derruba estruturas e, em meio ao caos, a casa sofre danos importantes. O telhado começa a ceder, a água entra e o desespero toma conta. Essa cena não é só sobre um problema físico. Ela representa tudo o que Miranda vem tentando segurar sozinha e que agora ameaça desabar de vez. É nesse momento de vulnerabilidade total que Bray Johnson entra na história. Ele surge quase como um estranho fora de contexto, calmo demais, educado demais e com uma postura serena que contrasta completamente com o desespero de Miranda. Bray oferece ajuda de forma simples, sem esperar nada em troca, o que já causa um certo estranhamento. Em um mundo onde quase todo mundo quer algo em troca, alguém ajudar só por ajudar soa suspeito. Miranda, naturalmente, fica na defensiva. Ela não é grossa, mas é desconfiada. Afinal, a vida ensinou a ela que confiar demais costuma terminar em frustração.
Mesmo assim, a situação obriga os dois a interagirem e Bray começa a ajudar nos reparos emergenciais da casa. A partir daí, o filme começa a plantar de forma sutil as primeiras sementes da mensagem central da história. Durante as conversas iniciais, Bray não fala diretamente sobre o segredo ou sobre a lei da atração. Ele comenta sobre gratidão, sobre como as pessoas focam tanto no que falta que esquecem de enxergar o que já têm. São frases simples, quase casuais, mas que incomodam Miranda. Não porque ela discorda totalmente, mas porque essas ideias mexem em feridas que ela prefere não tocar. Para Miranda, pensar positivo não paga contas e não conserta telhado, e o filme deixa isso muito claro. A resistência dela torna tudo mais real e mais próximo de quem assiste. Ela não é uma personagem ingênua, pelo contrário, é alguém que já tentou acreditar e se decepcionou. Bray, por sua vez, não discute e nem tenta convencê-la à força, ele apenas segue sendo coerente com aquilo que acredita. Os filhos de Miranda reagem de forma diferente à presença de Bray. Eles percebem algo de bom ali. Existe uma leveza no jeito dele que acaba quebrando um pouco o clima pesado da casa. Pequenos momentos de sorriso, conversa simples e até curiosidade começam a surgir. Isso cria um contraste interessante. Enquanto os adultos carregam traumas e medos, as crianças ainda conseguem enxergar possibilidade. Outro ponto importante dessa primeira parte é a forma como o filme aborda o luto. Miranda ainda está presa à dor da perda do marido, mesmo que não fale disso abertamente. Essa dor influencia diretamente suas decisões, seus medos e sua dificuldade de se abrir para qualquer coisa nova, inclusive para a ideia de esperança. Bray percebe isso, mas respeita o tempo dela, sem pressionar. Bray continua ajudando nos reparos da casa, mas fica claro que ele não está ali só para consertar telhados ou portas quebradas. A verdadeira reforma que ele propõe é interna, mesmo que de forma sutil. Aos poucos, as conversas entre os dois se tornam mais pessoais. Bray fala sobre sua própria história, sobre perdas que enfrentou e sobre como encontrou uma nova forma de encarar a vida depois de tudo que passou. Isso cria uma ponte de empatia. Miranda percebe que ele não fala a partir de um lugar de privilégio ou fantasia, mas de experiência. Mesmo assim, a resistência dela continua firme. Miranda ainda enxerga a vida como uma sequência de obrigações e problemas a serem resolvidos. Ela acredita que esperança demais pode ser perigosa, porque aumenta a chance de frustração. Essa mentalidade fica evidente quando surgem oportunidades que poderiam aliviar sua situação financeira, mas que exigiriam confiança e um pouco de risco. Miranda hesita, sempre esperando o pior cenário possível. É nesse ponto que o filme começa a trabalhar com mais força a ideia da lei da atração, mas sem virar um discurso direto. Bray fala sobre intenção, sobre prestar atenção no que se pensa diariamente e sobre como a gratidão muda a forma como a realidade se apresenta. Ele sugere exercícios simples, como reconhecer pequenas coisas boas do dia a dia. Miranda aceita tentar, mas quase como quem faz um teste só para provar que não vai funcionar. Aos poucos, pequenas mudanças começam a acontecer. Nada grandioso ou milagroso, mas o suficiente para gerar desconforto. Um problema encontra uma solução inesperada. Um contato aparece no momento certo. Uma conversa difícil termina melhor do que o esperado. Miranda tenta racionalizar tudo, dizendo que é coincidência, mas algo dentro dela começa a questionar se realmente é só isso. O relacionamento entre Miranda e Bray também evolui nessa parte. A conexão emocional se fortalece, mas vem acompanhada de medo. Miranda sente algo diferente, algo que ela não sentia desde a morte do marido, e isso a assusta. Existe culpa, receio de seguir em frente e o medo de perder novamente alguém importante. O filme trabalha esse conflito com sensibilidade, mostrando que seguir em frente não significa esquecer o passado, mas aprender a viver apesar dele. Os filhos de Miranda passam a ser peças fundamentais nessa fase. Eles se mostram mais abertos às ideias de Bray, praticam a gratidão com naturalidade e demonstram entusiasmo com possibilidades futuras. Esse comportamento escancara ainda mais o contraste com a visão limitada da mãe. Ao mesmo tempo, serve como um espelho. Miranda começa a perceber que suas crenças influenciam diretamente o ambiente emocional da casa. Em determinado momento, Bray deixa claro que cada pessoa é responsável pela própria realidade, não como culpa, mas como poder. Essa fala atinge Miranda em cheio.
Ela se sente dividida entre o conforto de continuar acreditando que não tem controle nenhum e o medo de assumir que talvez tenha sim mais influência sobre a própria vida do que imagina. Aceitar isso significaria assumir responsabilidade pelas escolhas feitas até ali. A parte 2 caminha para um ponto de tensão emocional quando Miranda é colocada diante de uma decisão importante. Seguir no mesmo caminho, mantendo-se protegida, porém estagnada, ou arriscar acreditar em algo novo, mesmo sem garantias. A dúvida cresce, os sentimentos se misturam e a relação com Bray entra em um momento delicado, marcado por inseguranças e conflitos internos. Essa segunda parte é essencial porque mostra que mudança não é confortável. O filme deixa claro que transformar crenças exige enfrentar medos antigos, abrir feridas e questionar verdades que pareciam sólidas. Miranda ainda não mudou completamente, mas já não é mais a mesma pessoa do começo. Algo foi despertado e agora não dá mais para fingir que nada aconteceu. Miranda agora está emocionalmente sobrecarregada. As conversas com Bray despertaram sentimentos que ela acreditava estar enterrados, e isso traz junto um medo enorme. O medo de amar de novo, de perder novamente e principalmente de se decepcionar consigo mesma caso nada dê certo. Esse conflito interno fica evidente na forma como ela começa a se fechar, criando distância justamente quando mais precisava se abrir. Bray percebe essa mudança. Diferente do que muitos fariam, ele não insiste, não pressiona e não tenta salvar Miranda. Ele entende que certas decisões só fazem sentido quando partem da própria pessoa. É nesse ponto que o filme deixa claro um de seus temas mais fortes. Ninguém pode viver o sonho do outro. O despertar precisa ser individual. A tensão aumenta quando Miranda enfrenta mais um obstáculo financeiro sério, algo que ameaça a estabilidade da família. Dessa vez, porém, a reação dela é diferente. Em vez de entrar em pânico imediato, ela para, respira e tenta aplicar, mesmo com medo, aquilo que aprendeu. Ela começa a mudar o discurso interno, a forma como fala consigo mesma e como enxerga a situação. O filme faz questão de mostrar que isso não elimina o problema, mas muda completamente a maneira de enfrentá-lo. Paralelamente, Bray revela mais detalhes do próprio passado, deixando claro que ele também já esteve em um lugar de dor profunda. Essa revelação humaniza ainda mais o personagem e quebra qualquer ideia de que ele é alguém perfeito ou inalcançável. Ele não é um salvador, mas alguém que escolheu acreditar novamente depois de cair. O relacionamento entre os dois chega a um ponto decisivo. Miranda precisa confrontar a culpa que sente por seguir em frente após a morte do marido. O filme trata esse momento com bastante sensibilidade, mostrando que honrar o passado não significa se condenar a viver nele. Existe uma cena marcante em que Miranda finalmente externaliza sua dor, algo que ela vinha guardando desde o início da história. Esse desabafo funciona como um verdadeiro ponto de virada emocional. Miranda Wells é uma mulher comum, daquelas que carregam o peso do mundo nas costas sem reclamar muito. Ela é mãe, viúva, trabalha duro, faz malabarismo para manter tudo funcionando e tenta, todos os dias, passar para os filhos a sensação de que está tudo sob controle, mesmo quando claramente não está. Miranda representa muita gente. Pessoas que já sonharam grande um dia, mas que com o passar do tempo foram deixando os sonhos de lado, substituindo esperança por sobrevivência. As contas se acumulam, a casa precisa de reparos, os filhos estão crescendo com suas próprias inseguranças e, para completar, uma forte tempestade aparece como um símbolo perfeito do caos que ela vive internamente. É nesse cenário de desgaste emocional e cansaço constante que surge Bray Johnson, um homem misterioso, educado e surpreendentemente otimista, que parece carregar uma calma quase fora de lugar para alguém que acabou de entrar no meio de tantos problemas. Bray não chega impondo nada. Ele não se apresenta como um guru, nem como alguém que tem todas as respostas. Pelo contrário, ele observa, escuta e aos poucos começa a soltar frases simples, mas que ficam ecoando na cabeça de quem ouve. Frases sobre pensamentos, crenças, gratidão e sobre como aquilo que a gente cultiva por dentro acaba refletindo no mundo ao nosso redor. É aí que o filme começa a introduzir de forma prática a famosa ideia da lei da atração,
que ficou conhecida mundialmente através do livro e documentário O Segredo. Enquanto Bray se envolve cada vez mais com a família, ajudando nos concertos da casa e se aproximando das crianças, o filme começa a explorar como pequenas mudanças de atitude e pensamento podem gerar impactos inesperados. Não é sobre mágica instantânea, é sobre perspectiva, sobre como enxergar oportunidades onde antes só existiam problemas, sobre perceber que, muitas vezes, o maior bloqueio não está no mundo lá fora, mas dentro da própria cabeça. Miranda é o retrato da pessoa que já sonhou um dia, mas que agora vive no modo automático. Ela não tem tempo para pensar em felicidade ou em futuro. O foco é sobreviver ao presente. Essa postura fica evidente na forma como ela conversa com os filhos, sempre prática, direta, tentando proteger eles da realidade, mesmo sabendo que isso nem sempre funciona. Existe amor ali, mas também existe um muro emocional, construído para evitar mais dor. Logo no início, o filme usa uma tempestade forte como metáfora perfeita para o momento da protagonista. A chuva cai pesada, o vento derruba estruturas e, em meio ao caos, a casa sofre danos importantes. O telhado começa a ceder, a água entra e o desespero toma conta. Essa cena não é só sobre um problema físico, ela representa tudo o que Miranda vem tentando segurar sozinha e que agora ameaça desabar de vez. É nesse momento de vulnerabilidade total que Bray Johnson entra na história. Ele surge quase como um estranho fora de contexto, calmo demais, educado demais e com uma postura serena que contrasta completamente com o desespero de Miranda. Bray oferece ajuda de forma simples, sem esperar nada em troca, o que já causa um certo estranhamento. Em um mundo onde quase todo mundo quer algo em troca, alguém ajudar só por ajudar soa suspeito. Miranda, naturalmente, fica na defensiva. Ela não é grossa, mas é desconfiada. Afinal, a vida ensinou a ela que confiar demais costuma terminar em frustração. Mesmo assim, a situação obriga os dois a interagirem e Bray começa a ajudar nos reparos emergenciais da casa. A partir daí, o filme começa a plantar de forma sutil as primeiras sementes da mensagem central da história. Durante as conversas iniciais, Bray não fala diretamente sobre o segredo ou sobre a lei da atração. Ele comenta sobre gratidão, sobre como as pessoas focam tanto no que falta que esquecem de enxergar o que já têm. São frases simples, quase casuais, mas que incomodam Miranda. Não porque ela discorda totalmente, mas porque essas ideias mexem em feridas que ela prefere não tocar. Para Miranda, pensar positivo não paga contas e não conserta telhado, e o filme deixa isso muito claro. A resistência dela torna tudo mais real e mais próximo de quem assiste. Ela não é uma personagem ingênua, pelo contrário, é alguém que já tentou acreditar e se decepcionou. Bray, por sua vez, não discute e nem tenta convencê-la à força, ele apenas segue sendo coerente com aquilo que acredita. Os filhos de Miranda reagem de forma diferente à presença de Bray. Eles percebem algo de bom ali. Existe uma leveza no jeito dele que acaba quebrando um pouco o clima pesado da casa. Pequenos momentos de sorriso, conversa simples e até curiosidade começam a surgir. Isso cria um contraste interessante. Enquanto os adultos carregam traumas e medos, as crianças ainda conseguem enxergar possibilidade. Outro ponto importante dessa primeira parte é a forma como o filme aborda o luto. Miranda ainda está presa à dor da perda do marido, mesmo que não fale disso abertamente. Essa dor influencia diretamente suas decisões, seus medos e sua dificuldade de se abrir para qualquer coisa nova, inclusive para a ideia de esperança. Bray percebe isso, mas respeita o tempo dela, sem pressionar. Bray continua ajudando nos reparos da casa, mas fica claro que ele não está ali só para consertar telhados ou portas quebradas. A verdadeira reforma que ele propõe é interna, mesmo que de forma sutil. Aos poucos, as conversas entre os dois se tornam mais pessoais. Bray fala sobre sua própria história, sobre perdas que enfrentou e sobre como encontrou uma nova forma de encarar a vida depois de tudo que passou. Isso cria uma ponte de empatia. Miranda percebe que ele não fala a partir de um lugar de privilégio ou fantasia, mas de experiência. Mesmo assim, a resistência dela continua firme. Miranda ainda enxerga a vida como uma sequência de obrigações e problemas a serem resolvidos. Ela acredita que esperança demais pode ser perigosa, porque aumenta a chance de frustração. Essa mentalidade fica evidente quando surgem oportunidades que poderiam aliviar sua situação financeira, mas que exigiriam confiança e um pouco de risco. Miranda hesita, sempre esperando o pior cenário possível.
É nesse ponto que o filme começa a trabalhar com mais força a ideia da lei da atração, mas sem virar um discurso direto. Bray fala sobre intenção, sobre prestar atenção no que se pensa diariamente e sobre como a gratidão muda a forma como a realidade se apresenta. Ele sugere exercícios simples, como reconhecer pequenas coisas boas do dia a dia. Miranda aceita tentar, mas quase como quem faz um teste só para provar que não vai funcionar. Aos poucos, pequenas mudanças começam a acontecer. Nada grandioso ou milagroso, mas o suficiente para gerar desconforto. Um problema encontra uma solução inesperada. Um contato aparece no momento certo. Uma conversa difícil termina melhor do que o esperado. Miranda tenta racionalizar tudo, dizendo que é coincidência, mas algo dentro dela começa a questionar se realmente é só isso. O relacionamento entre Miranda e Bray também evolui nessa parte. A conexão emocional se fortalece, mas vem acompanhada de medo. Miranda sente algo diferente, algo que ela não sentia desde a morte do marido, e isso a assusta. Existe culpa, receio de seguir em frente e o medo de perder novamente alguém importante. O filme trabalha esse conflito com sensibilidade, mostrando que seguir em frente não significa esquecer o passado, mas aprender a viver apesar dele. Os filhos de Miranda passam a ser peças fundamentais nessa fase. Eles se mostram mais abertos às ideias de Bray, praticam a gratidão com naturalidade e demonstram entusiasmo com possibilidades futuras. Esse comportamento escancara ainda mais o contraste com a visão limitada da mãe. Ao mesmo tempo, serve como um espelho. Miranda começa a perceber que suas crenças influenciam diretamente o ambiente emocional da casa. Em determinado momento, Bray deixa claro que cada pessoa é responsável pela própria realidade, não como culpa, mas como poder. Essa fala atinge Miranda em cheio. Ela se sente dividida entre o conforto de continuar acreditando que não tem controle nenhum e o medo de assumir que talvez tenha sim mais influência sobre a própria vida do que imagina. Aceitar isso significaria assumir responsabilidade pelas escolhas feitas até ali. A parte 2 caminha para um ponto de tensão emocional quando Miranda é colocada diante de uma decisão importante. Seguir no mesmo caminho, mantendo-se protegida, porém estagnada, ou arriscar acreditar em algo novo, mesmo sem garantias. A dúvida cresce, os sentimentos se misturam e a relação com Bray entra em um momento delicado, marcado por inseguranças e conflitos internos. Essa segunda parte é essencial porque mostra que mudança não é confortável. O filme deixa claro que transformar crenças exige enfrentar medos antigos, abrir feridas e questionar verdades que pareciam sólidas. Miranda ainda não mudou completamente, mas já não é mais a mesma pessoa do começo. Algo foi despertado e agora não dá mais para fingir que nada aconteceu. Miranda agora está emocionalmente sobrecarregada. As conversas com Bray despertaram sentimentos que ela acreditava estar enterrados, e isso traz junto um medo enorme. O medo de amar de novo, de perder novamente e principalmente de se decepcionar consigo mesma caso nada dê certo. Esse conflito interno fica evidente na forma como ela começa a se fechar, criando distância justamente quando mais precisava se abrir. Bray percebe essa mudança. Diferente do que muitos fariam, ele não insiste, não pressiona e não tenta salvar Miranda. Ele entende que certas decisões só fazem sentido quando partem da própria pessoa. É nesse ponto que o filme deixa claro um de seus temas mais fortes. Ninguém pode viver o sonho do outro. O despertar precisa ser individual. A tensão aumenta quando Miranda enfrenta mais um obstáculo financeiro sério, algo que ameaça a estabilidade da família. Dessa vez, porém, a reação dela é diferente. Em vez de entrar em pânico imediato, ela para, respira e tenta aplicar, mesmo com medo, aquilo que aprendeu. Ela começa a mudar o discurso interno, a forma como fala consigo mesma e como enxerga a situação. O filme faz questão de mostrar que isso não elimina o problema, mas muda completamente a maneira de enfrentá-lo. Paralelamente, Bray revela mais detalhes do próprio passado, deixando claro que ele também já esteve em um lugar de dor profunda. Essa revelação humaniza ainda mais o personagem e quebra qualquer ideia de que ele é alguém perfeito ou inalcançável. Ele não é um salvador, mas alguém que escolheu acreditar novamente depois de cair.
O relacionamento entre os dois chega a um ponto decisivo. Miranda precisa confrontar a culpa que sente por seguir em frente após a morte do marido. O filme trata esse momento com bastante sensibilidade, mostrando que honrar o passado não significa se condenar a viver nele. Existe uma cena marcante em que Miranda finalmente externaliza sua dor, algo que ela vinha guardando desde o início da história. Esse desabafo funciona como um verdadeiro ponto de virada emocional. Miranda Wells é uma mulher comum, daquelas que carregam o peso do mundo nas costas sem reclamar muito. Ela é mãe, viúva, trabalha duro, faz malabarismo para manter tudo funcionando e tenta, todos os dias, passar para os filhos a sensação de que está tudo sob controle, mesmo quando claramente não está. Miranda representa muita gente, pessoas que já sonharam grande um dia, mas que com o passar do tempo foram deixando os sonhos de lado, substituindo esperança por sobrevivência. As contas se acumulam, a casa precisa de reparos, os filhos estão crescendo com suas próprias inseguranças e, para completar, uma forte tempestade aparece como um símbolo perfeito do caos que ela vive internamente. É nesse cenário de desgaste emocional e cansaço constante que surge Bray Johnson, um homem misterioso, educado e surpreendentemente otimista, que parece carregar uma calma quase fora de lugar para alguém que acabou de entrar no meio de tantos problemas. Bray não chega impondo nada. Ele não se apresenta como um guru, nem como alguém que tem todas as respostas. Pelo contrário, ele observa, escuta e aos poucos começa a soltar frases simples, mas que ficam ecoando na cabeça de quem ouve. Frases sobre pensamentos, crenças, gratidão e sobre como aquilo que a gente cultiva por dentro acaba refletindo no mundo ao nosso redor. É aí que o filme começa a introduzir de forma prática a famosa ideia da lei da atração, que ficou conhecida mundialmente através do livro e documentário O Segredo. Enquanto Bray se envolve cada vez mais com a família, ajudando nos concertos da casa e se aproximando das crianças, o filme começa a explorar como pequenas mudanças de atitude e pensamento podem gerar impactos inesperados. Não é sobre mágica instantânea, é sobre perspectiva, sobre como enxergar oportunidades onde antes só existiam problemas, sobre perceber que, muitas vezes, o maior bloqueio não está no mundo lá fora, mas dentro da própria cabeça. Miranda é o retrato da pessoa que já sonhou um dia, mas que agora vive no modo automático. Ela não tem tempo para pensar em felicidade ou em futuro. O foco é sobreviver ao presente. Essa postura fica evidente na forma como ela conversa com os filhos, sempre prática, direta, tentando proteger eles da realidade, mesmo sabendo que isso nem sempre funciona. Existe amor ali, mas também existe um muro emocional, construído para evitar mais dor. Logo no início, o filme usa uma tempestade forte como metáfora perfeita para o momento da protagonista. A chuva cai pesada, o vento derruba estruturas e, em meio ao caos, a casa sofre danos importantes. O telhado começa a ceder, a água entra e o desespero toma conta. Essa cena não é só sobre um problema físico, ela representa tudo o que Miranda vem tentando segurar sozinha e que agora ameaça desabar de vez. É nesse momento de vulnerabilidade total que Bray Johnson entra na história. Ele surge quase como um estranho fora de contexto, calmo demais, educado demais e com uma postura serena que contrasta completamente com o desespero de Miranda. Bray oferece ajuda de forma simples, sem esperar nada em troca, o que já causa um certo estranhamento. Em um mundo onde quase todo mundo quer algo em troca, alguém ajudar só por ajudar soa suspeito. Miranda, naturalmente, fica na defensiva. Ela não é grossa, mas é desconfiada. Afinal, a vida ensinou a ela que confiar demais costuma terminar em frustração. Mesmo assim, a situação obriga os dois a interagirem e Bray começa a ajudar nos reparos emergenciais da casa. A partir daí, o filme começa a plantar de forma sutil as primeiras sementes da mensagem central da história. Durante as conversas iniciais, Bray não fala diretamente sobre o segredo ou sobre a lei da atração. Ele comenta sobre gratidão, sobre como as pessoas focam tanto no que falta que esquecem de enxergar o que já têm. São frases simples, quase casuais, mas que incomodam Miranda. Não porque ela discorda totalmente, mas porque essas ideias mexem em feridas que ela prefere não tocar. Para Miranda, pensar positivo não paga contas e não conserta telhado, e o filme deixa isso muito claro. A resistência dela torna tudo mais real e mais próximo de quem assiste. Ela não é uma personagem ingênua, pelo contrário, é alguém que já tentou acreditar e se decepcionou.
Bray, por sua vez, não discute e nem tenta convencê-la à força, ele apenas segue sendo coerente com aquilo que acredita. Os filhos de Miranda reagem de forma diferente à presença de Bray. Eles percebem algo de bom ali. Existe uma leveza no jeito dele que acaba quebrando um pouco o clima pesado da casa. Pequenos momentos de sorriso, conversa simples e até curiosidade começam a surgir. Isso cria um contraste interessante. Enquanto os adultos carregam traumas e medos, as crianças ainda conseguem enxergar possibilidade. Outro ponto importante dessa primeira parte é a forma como o filme aborda o luto. Miranda ainda está presa à dor da perda do marido, mesmo que não fale disso abertamente. Essa dor influencia diretamente suas decisões, seus medos e sua dificuldade de se abrir para qualquer coisa nova, inclusive para a ideia de esperança. Bray percebe isso, mas respeita o tempo dela, sem pressionar. Bray continua ajudando nos reparos da casa, mas fica claro que ele não está ali só para consertar telhados ou portas quebradas. A verdadeira reforma que ele propõe é interna, mesmo que de forma sutil. Aos poucos, as conversas entre os dois se tornam mais pessoais. Bray fala sobre sua própria história, sobre perdas que enfrentou e sobre como encontrou uma nova forma de encarar a vida depois de tudo que passou. Isso cria uma ponte de empatia. Miranda percebe que ele não fala a partir de um lugar de privilégio ou fantasia, mas de experiência. Mesmo assim, a resistência dela continua firme. Miranda ainda enxerga a vida como uma sequência de obrigações e problemas a serem resolvidos. Ela acredita que esperança demais pode ser perigosa, porque aumenta a chance de frustração. Essa mentalidade fica evidente quando surgem oportunidades que poderiam aliviar sua situação financeira, mas que exigiriam confiança e um pouco de risco. Miranda hesita, sempre esperando o pior cenário possível. É nesse ponto que o filme começa a trabalhar com mais força a ideia da lei da atração, mas sem virar um discurso direto. Bray fala sobre intenção, sobre prestar atenção no que se pensa diariamente e sobre como a gratidão muda a forma como a realidade se apresenta. Ele sugere exercícios simples, como reconhecer pequenas coisas boas do dia a dia. Miranda aceita tentar, mas quase como quem faz um teste só para provar que não vai funcionar. Aos poucos, pequenas mudanças começam a acontecer. Nada grandioso ou milagroso, mas o suficiente para gerar desconforto. Um problema encontra uma solução inesperada. Um contato aparece no momento certo. Uma conversa difícil termina melhor do que o esperado. Miranda tenta racionalizar tudo, dizendo que é coincidência, mas algo dentro dela começa a questionar se realmente é só isso. O relacionamento entre Miranda e Bray também evolui nessa parte. A conexão emocional se fortalece, mas vem acompanhada de medo. Miranda sente algo diferente, algo que ela não sentia desde a morte do marido, e isso a assusta. Existe culpa, receio de seguir em frente e o medo de perder novamente alguém importante. O filme trabalha esse conflito com sensibilidade, mostrando que seguir em frente não significa esquecer o passado, mas aprender a viver apesar dele. Os filhos de Miranda passam a ser peças fundamentais nessa fase. Eles se mostram mais abertos às ideias de Bray, praticam a gratidão com naturalidade e demonstram entusiasmo com possibilidades futuras. Esse comportamento escancara ainda mais o contraste com a visão limitada da mãe. Ao mesmo tempo, serve como um espelho. Miranda começa a perceber que suas crenças influenciam diretamente o ambiente emocional da casa. Em determinado momento, Bray deixa claro que cada pessoa é responsável pela própria realidade, não como culpa, mas como poder. Essa fala atinge Miranda em cheio. Ela se sente dividida entre o conforto de continuar acreditando que não tem controle nenhum e o medo de assumir que talvez tenha sim mais influência sobre a própria vida do que imagina. Aceitar isso significaria assumir responsabilidade pelas escolhas feitas até ali. A parte 2 caminha para um ponto de tensão emocional quando Miranda é colocada diante de uma decisão importante. Seguir no mesmo caminho, mantendo-se protegida, porém estagnada, ou arriscar acreditar em algo novo, mesmo sem garantias. A dúvida cresce, os sentimentos se misturam e a relação com Bray entra em um momento delicado, marcado por inseguranças e conflitos internos. Essa segunda parte é essencial porque mostra que mudança não é confortável.
O filme deixa claro que transformar crenças exige enfrentar medos antigos, abrir feridas e questionar verdades que pareciam sólidas. Miranda ainda não mudou completamente, mas já não é mais a mesma pessoa do começo. Algo foi despertado e agora não dá mais para fingir que nada aconteceu. Miranda agora está emocionalmente sobrecarregada. As conversas com Bray despertaram sentimentos que ela acreditava estar enterrados, e isso traz junto um medo enorme. O medo de amar de novo, de perder novamente e principalmente de se decepcionar consigo mesma caso nada dê certo. Esse conflito interno fica evidente na forma como ela começa a se fechar, criando distância justamente quando mais precisava se abrir. Bray percebe essa mudança. Diferente do que muitos fariam, ele não insiste, não pressiona e não tenta salvar Miranda. Ele entende que certas decisões só fazem sentido quando partem da própria pessoa. É nesse ponto que o filme deixa claro um de seus temas mais fortes. Ninguém pode viver o sonho do outro. O despertar precisa ser individual. A tensão aumenta quando Miranda enfrenta mais um obstáculo financeiro sério, algo que ameaça a estabilidade da família. Dessa vez, porém, a reação dela é diferente. Em vez de entrar em pânico imediato, ela para, respira e tenta aplicar, mesmo com medo, aquilo que aprendeu. Ela começa a mudar o discurso interno, a forma como fala consigo mesma e como enxerga a situação. O filme faz questão de mostrar que isso não elimina o problema, mas muda completamente a maneira de enfrentá-lo. Paralelamente, Bray revela mais detalhes do próprio passado, deixando claro que ele também já esteve em um lugar de dor profunda. Essa revelação humaniza ainda mais o personagem e quebra qualquer ideia de que ele é alguém perfeito ou inalcançável. Ele não é um salvador, mas alguém que escolheu acreditar novamente depois de cair. O relacionamento entre os dois chega a um ponto decisivo. Miranda precisa confrontar a culpa que sente por seguir em frente após a morte do marido. O filme trata esse momento com bastante sensibilidade, mostrando que honrar o passado não significa se condenar a viver nele. Existe uma cena marcante em que Miranda finalmente externaliza sua dor, algo que ela vinha guardando desde o início da história. Esse desabafo funciona como um verdadeiro ponto de virada Miranda emocional. Wells é uma mulher comum, daquelas que carregam o peso do mundo nas costas sem reclamar muito. Ela é mãe, viúva, trabalha duro, faz malabarismo para manter tudo funcionando e tenta, todos os dias, passar para os filhos a sensação de que está tudo sob controle, mesmo quando claramente não está. Miranda representa muita gente, pessoas que já sonharam grande um dia, mas que com o passar do tempo foram deixando os sonhos de lado, substituindo esperança por sobrevivência. As contas se acumulam, a casa precisa de reparos, os filhos estão crescendo com suas próprias inseguranças e, para completar, uma forte tempestade aparece como um símbolo perfeito do caos que ela vive internamente. É nesse cenário de desgaste emocional e cansaço constante que surge Bray Johnson, um homem misterioso, educado e surpreendentemente otimista, que parece carregar uma calma quase fora de lugar para alguém que acabou de entrar no meio de tantos problemas. Bray não chega impondo nada. Ele não se apresenta como um guru, nem como alguém que tem todas as respostas. Pelo contrário, ele observa, escuta e aos poucos começa a soltar frases simples, mas que ficam ecoando na cabeça de quem ouve. Frases sobre pensamentos, crenças, gratidão e sobre como aquilo que a gente cultiva por dentro acaba refletindo no mundo ao nosso redor. É aí que o filme começa a introduzir de forma prática a famosa ideia da lei da atração, que ficou conhecida mundialmente através do livro e documentário O Segredo. Enquanto Bray se envolve cada vez mais com a família, ajudando nos concertos da casa e se aproximando das crianças, o filme começa a explorar como pequenas mudanças de atitude e pensamento podem gerar impactos inesperados. Não é sobre mágica instantânea, é sobre perspectiva, sobre como enxergar oportunidades onde antes só existiam problemas, sobre perceber que, muitas vezes, o maior bloqueio não está no mundo lá fora, mas dentro da própria cabeça. Miranda é o retrato da pessoa que já sonhou um dia, mas que agora vive no modo automático. Ela não tem tempo para pensar em felicidade ou em futuro. O foco é sobreviver ao presente. Essa postura fica evidente na forma como ela conversa com os filhos, sempre prática, direta, tentando proteger eles da realidade, mesmo sabendo que isso nem sempre funciona. Existe amor ali, mas também existe um muro emocional,
construído para evitar mais dor. Logo no início, o filme usa uma tempestade forte como metáfora perfeita para o momento da protagonista. A chuva cai pesada, o vento derruba estruturas e, em meio ao caos, a casa sofre danos importantes. O telhado começa a ceder, a água entra e o desespero toma conta. Essa cena não é só sobre um problema físico, ela representa tudo o que Miranda vem tentando segurar sozinha e que agora ameaça desabar de vez. É nesse momento de vulnerabilidade total que Bray Johnson entra na história. Ele surge quase como um estranho fora de contexto, calmo demais, educado demais e com uma postura serena que contrasta completamente com o desespero de Miranda. Bray oferece ajuda de forma simples, sem esperar nada em troca, o que já causa um certo estranhamento. Em um mundo onde quase todo mundo quer algo em troca, alguém ajudar só por ajudar soa suspeito. Miranda, naturalmente, fica na defensiva. Ela não é grossa, mas é desconfiada. Afinal, a vida ensinou a ela que confiar demais costuma terminar em frustração. Mesmo assim, a situação obriga os dois a interagirem e Bray começa a ajudar nos reparos emergenciais da casa. A partir daí, o filme começa a plantar de forma sutil as primeiras sementes da mensagem central da história. Durante as conversas iniciais, Bray não fala diretamente sobre o segredo ou sobre a lei da atração. Ele comenta sobre gratidão, sobre como as pessoas focam tanto no que falta que esquecem de enxergar o que já têm. São frases simples, quase casuais, mas que incomodam Miranda. Não porque ela discorda totalmente, mas porque essas ideias mexem em feridas que ela prefere não tocar. Para Miranda, pensar positivo não paga contas e não conserta telhado, e o filme deixa isso muito claro. A resistência dela torna tudo mais real e mais próximo de quem assiste. Ela não é uma personagem ingênua, pelo contrário, é alguém que já tentou acreditar e se decepcionou. Bray, por sua vez, não discute e nem tenta convencê-la à força, ele apenas segue sendo coerente com aquilo que acredita. Os filhos de Miranda reagem de forma diferente à presença de Bray. Eles percebem algo de bom ali. Existe uma leveza no jeito dele que acaba quebrando um pouco o clima pesado da casa. Pequenos momentos de sorriso, conversa simples e até curiosidade começam a surgir. Isso cria um contraste interessante. Enquanto os adultos carregam traumas e medos, as crianças ainda conseguem enxergar possibilidade. Outro ponto importante dessa primeira parte é a forma como o filme aborda o luto. Miranda ainda está presa à dor da perda do marido, mesmo que não fale disso abertamente. Essa dor influencia diretamente suas decisões, seus medos e sua dificuldade de se abrir para qualquer coisa nova, inclusive para a ideia de esperança. Bray percebe isso, mas respeita o tempo dela, sem pressionar. Bray continua ajudando nos reparos da casa, mas fica claro que ele não está ali só para consertar telhados ou portas quebradas. A verdadeira reforma que ele propõe é interna, mesmo que de forma sutil. Aos poucos, as conversas entre os dois se tornam mais pessoais. Bray fala sobre sua própria história, sobre perdas que enfrentou e sobre como encontrou uma nova forma de encarar a vida depois de tudo que passou. Isso cria uma ponte de empatia. Miranda percebe que ele não fala a partir de um lugar de privilégio ou fantasia, mas de experiência. Mesmo assim, a resistência dela continua firme. Miranda ainda enxerga a vida como uma sequência de obrigações e problemas a serem resolvidos. Ela acredita que esperança demais pode ser perigosa, porque aumenta a chance de frustração. Essa mentalidade fica evidente quando surgem oportunidades que poderiam aliviar sua situação financeira, mas que exigiriam confiança e um pouco de risco. Miranda hesita, sempre esperando o pior cenário possível. É nesse ponto que o filme começa a trabalhar com mais força a ideia da lei da atração, mas sem virar um discurso direto. Bray fala sobre intenção, sobre prestar atenção no que se pensa diariamente e sobre como a gratidão muda a forma como a realidade se apresenta. Ele sugere exercícios simples, como reconhecer pequenas coisas boas do dia a dia. Miranda aceita tentar, mas quase como quem faz um teste só para provar que não vai funcionar. Aos poucos, pequenas mudanças começam a acontecer. Nada grandioso ou milagroso, mas o suficiente para gerar desconforto. Um problema encontra uma solução inesperada. Um contato aparece no momento certo. Uma conversa difícil termina melhor do que o esperado. Miranda tenta racionalizar tudo, dizendo que é coincidência, mas algo dentro dela começa a questionar se realmente é só isso.
O relacionamento entre Miranda e Bray também evolui nessa parte. A conexão emocional se fortalece, mas vem acompanhada de medo. Miranda sente algo diferente, algo que ela não sentia desde a morte do marido, e isso a assusta. Existe culpa, receio de seguir em frente e o medo de perder novamente alguém importante. O filme trabalha esse conflito com sensibilidade, mostrando que seguir em frente não significa esquecer o passado, mas aprender a viver apesar dele. Os filhos de Miranda passam a ser peças fundamentais nessa fase. Eles se mostram mais abertos às ideias de Bray, praticam a gratidão com naturalidade e demonstram entusiasmo com possibilidades futuras. Esse comportamento escancara ainda mais o contraste com a visão limitada da mãe. Ao mesmo tempo, serve como um espelho. Miranda começa a perceber que suas crenças influenciam diretamente o ambiente emocional da casa. Em determinado momento, Bray deixa claro que cada pessoa é responsável pela própria realidade, não como culpa, mas como poder. Essa fala atinge Miranda em cheio. Ela se sente dividida entre o conforto de continuar acreditando que não tem controle nenhum e o medo de assumir que talvez tenha sim mais influência sobre a própria vida do que imagina. Aceitar isso significaria assumir responsabilidade pelas escolhas feitas até ali. A parte 2 caminha para um ponto de tensão emocional quando Miranda é colocada diante de uma decisão importante. Seguir no mesmo caminho, mantendo-se protegida, porém estagnada, ou arriscar acreditar em algo novo, mesmo sem garantias. A dúvida cresce, os sentimentos se misturam e a relação com Bray entra em um momento delicado, marcado por inseguranças e conflitos internos. Essa segunda parte é essencial porque mostra que mudança não é confortável. O filme deixa claro que transformar crenças exige enfrentar medos antigos, abrir feridas e questionar verdades que pareciam sólidas. Miranda ainda não mudou completamente, mas já não é mais a mesma pessoa do começo. Algo foi despertado e agora não dá mais para fingir que nada aconteceu. Miranda agora está emocionalmente sobrecarregada. As conversas com Bray despertaram sentimentos que ela acreditava estar enterrados, e isso traz junto um medo enorme. O medo de amar de novo, de perder novamente e principalmente de se decepcionar consigo mesma caso nada dê certo. Esse conflito interno fica evidente na forma como ela começa a se fechar, criando distância justamente quando mais precisava se abrir. Bray percebe essa mudança. Diferente do que muitos fariam, ele não insiste, não pressiona e não tenta salvar Miranda. Ele entende que certas decisões só fazem sentido quando partem da própria pessoa. É nesse ponto que o filme deixa claro um de seus temas mais fortes. Ninguém pode viver o sonho do outro. O despertar precisa ser individual. A tensão aumenta quando Miranda enfrenta mais um obstáculo financeiro sério, algo que ameaça a estabilidade da família. Dessa vez, porém, a reação dela é diferente. Em vez de entrar em pânico imediato, ela para, respira e tenta aplicar, mesmo com medo, aquilo que aprendeu. Ela começa a mudar o discurso interno, a forma como fala consigo mesma e como enxerga a situação. O filme faz questão de mostrar que isso não elimina o problema, mas muda completamente a maneira de enfrentá-lo. Paralelamente, Bray revela mais detalhes do próprio passado, deixando claro que ele também já esteve em um lugar de dor profunda. Essa revelação humaniza ainda mais o personagem e quebra qualquer ideia de que ele é alguém perfeito ou inalcançável. Ele não é um salvador, mas alguém que escolheu acreditar novamente depois de cair. O relacionamento entre os dois chega a um ponto decisivo. Miranda precisa confrontar a culpa que sente por seguir em frente após a morte do marido. O filme trata esse momento com bastante sensibilidade, mostrando que honrar o passado não significa se condenar a viver nele. Existe uma cena marcante em que Miranda finalmente externaliza sua dor, algo que ela vinha guardando desde o início da história. Esse desabafo funciona como um verdadeiro ponto de virada emocional. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.